Olá e bem-vindos a mais uma videoaula de VHDL, tá? Hoje, na segunda aula, vamos falar sobre comentários em VHDL. Eu já comentei alguma coisa na primeira, tá? Então, comentários em VHDL vem depois de dois traços, dois sinais de menos, né? Então, exemplo, y recebe a mais b, né? Depois do ponto e vírgula, colocamos dois traços e comentamos soma entre a e B, tá? É muito importante no seu código sempre estar muito bem documentado para saber o que está acontecendo no código e se alguma outra pessoa for ler, entender o que você fez, tá? Então, sempre que for escrever algum código, seja ele em VHDL ou qualquer outra linguagem de programação ou de descrição de hardware, é sempre importante deixar muito bem documentado, tá? Outra coisa importante é acrescentar um cabeçalho no seu código, tá? Então aqui atrás nós temos o mesmo código que fizemos na aula passada da porta NAND e eu acrescentei algumas coisas, tá? Alguns comentários. Então veja que eu fiz um cabeçalho no qual eu coloco o autor, a data e a descrição, tá? Isso aqui é opcional de cada programador, um modo como vai fazer esse cabeçalho. Deixo aqui apenas um exemplo de como pode ser feito, né? Depois escrevemos aqui que essa é a entidade principal, top level, tá? Comentamos as entradas e as saídas, né? Se for o caso, comentamos qual que é a função daquela entrada específica ou qual a função daquela saída, que importância isso vai ter no nosso circuito, tá? Comento aqui também a linha de operação do circuito. Outro ponto importante é a respeito de letras maiúsculas e minúsculas em VHDL. VHDL não é case sensitive. O que significa isso? Que não importa se a letra é maiúscula ou minúscula, ele vai ter o mesmo entendimento daquela palavra ou daquela expressão. Então, um exemplo, se a gente escrever entidade, entity, tudo em maiúsculo, seria o mesmo que escrever entidade, tudo minúsculo, né? Ou maiúsculo e minúsculo alternado aqui na palavra. Para VHDL isso não faz diferença. Outro exemplo é a expressão YA mais B é o mesmo que escrever Y maiúsculo recebe A minúsculo, B maiúsculo. Tá? Então para VHDL não importa se uma letra é maiúscula ou minúscula. Tá? É comum os livros ou alguns programadores sempre escreverem as palavras dedicadas da linguagem em maiúsculo, as palavras reservadas, né, em maiúsculo e as outras deixar em minúsculo. Isso vai do gosto do programador. Eu particularmente, como as palavras dedicadas são destacadas em outra cor nos programas de edição, eu prefiro deixar em minúsculo, mais por uma questão de visualização. Isso aí vai de cada um, certo? O outro tópico da nossa aula seria a respeito de uma simulação funcional, tá? Então, como que a gente pode fazer uma simulação de um circuitinho que a gente acabou de descrever na linguagem VHDL? Então, vamos abrir nosso projeto que utilizamos na primeira aula. Ao abrir aqui o Quartus Prime, só a dica, tá? Ele fica aqui registrado os últimos projetos e está aqui a nossa porta NAND. Tá? Então, vou clicar aqui e ele já vai abrir nosso projeto. Aqui na minha esquerda, no Project Navigator, tá? Você tem, por padrão, essa parte aqui que mostra a hierarquia. Tá? Vamos falar disso mais para frente. Se dermos dois cliques nesse primeiro item, vamos abrir a entidade principal do nosso código. Tá? Então, é aquele código que a gente havia escrito na aula passada e no qual eu acrescentei alguns comentários. Outra coisa importante nessa parte aqui é que se a gente clicar aqui, temos outras opções. Tá? Então, se viermos aqui em arquivos, ele vai listar todos os arquivos que a gente tem no nosso código. Pois bem, para iniciar uma simulação funcional, vamos fazer o seguinte.
criamos um novo arquivo, vai abrir essa janelinha, né, mostrando todos os tipos de arquivo que a gente pode criar. E agora vamos criar o University Program VWF, tá? É através deste arquivo em que a gente realiza a nossa programação. Vamos dar um OK, tá? E vai ser aberto essa janelinha. Nessa janelinha, nós vamos adicionar as entradas e as saídas e os estímulos aos quais nós vamos querer simular o nosso circuitinho, tá? Então, para acrescentar algum nó aqui no nosso simulador, vamos fazer o seguinte, né? Vamos clicar com o botão direito aqui nessa parte em branco, aqui à esquerda. Insert Node or Bus. Abrirá essa outra janela, tá? Depois podemos colocar Node Finder. E nessa outra janela, clicamos em List. OK. Veja que apareceu as nossas entradas e as nossas saídas, tá? Para colocar esses nós para a simulação, devemos passar eles deste campo para esse campo, né? Então, aqui são os nós encontrados e os nós selecionados. Para passar tudo, é só passar isso daqui. Agora basta só darmos um OK. OK novamente. E apareceu aqui, né, as nossas entradas e saídas, tá? Agora podemos editar os estímulos para realizar a nossa simulação, tá? Um jeito legal de testar uma porta lógica é verificando todas as possibilidades em suas entradas, tá? Podemos fazer isso da seguinte maneira. Vou selecionar toda a linha da entrada A, clicando aqui. Tá? Então veja, toda a linha da entrada A, que no momento está no nível 0, pode ser editada. Aqui no campo superior, nós temos várias possibilidades para editar esse campo. Tá? Desde desconhecido, 0, 1, alta impedância, tá? Várias outras opções. Eu vou escolher para gerar um sinal de clock, ou seja, é um sinal que varia entre nível 0 e nível 1 em um determinado período. Então vamos clicar aqui. Vamos colocar um período algo em torno de 50 nanosegundos. Damos um OK. E veja que o sinal de clock foi gerado. Tá? Então ele vai funcionar da seguinte maneira. A cada 50 nanosegundos nós temos um período de clock. Tá? Na outra entrada B, vamos também fazer a mesma coisa. Vamos fazer um sinal de clock, só que agora com o dobro do período. Tá? Então vamos colocar 100 nanosegundos e dar um OK. Então, OK. Então veja que, feito isso, eu consigo, de forma fácil, verificar todas as entradas possíveis de uma porta NAND. Tá? Então temos 0, 0, 1 e 0, 0 e 1, 1 e 1, tá? Então temos 0, 1, 2 e 3, tá? E depois isso se repete. Para realizar a simulação funcional, temos que clicar nesse ícone, tá? Então rodar simulação funcional. Existem outros tipos de simulação, mas vou comentar isso em outras videoaulas. Vamos clicar aqui e ele vai pedir para salvar o arquivo. Então vamos salvar. Salvamos na própria pasta. Se quiser pode alterar o nome. Agora é só aguardar. Ok, então aqui está a nossa simulação funcional. Tá? Então o que era esperado de uma porta NAND? Né? Que a saída será 0 apenas quando ambas as entradas forem 1. Então vamos verificar. Ó. Nós temos a saída igual a 1 para 0, 0, 1 e 0 e 0, 1. Quando as duas estão em nível alto, nós temos o valor 0 na nossa saída, ou seja, o nosso circuito está funcionando como esperado. Agora, uma coisa interessante nesse tipo de simulação
eu vou fazer uma aproximação para a gente verificar aqui. Então, se a gente aproximar neste trecho aqui, por exemplo, o que percebemos? Que ao alterar a entrada, imediatamente a nossa saída é alterada. Tá? Então, na simulação funcional, não se leva em conta tempos de atraso dos circuitos dentro do dispositivo lógico programável. Tá? Então, isso aqui é apenas uma simulação de como o circuito deve se comportar sem levar em conta os tempos de atraso. Tá? O outro tipo de simulação que leva em conta esses períodos vai ser assunto para outro vídeo aula. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado e até mais.